saudação ao novo Estado, ao presidente da Federação Goiana dos Municípios, prefeito Divino Alexandre, e aos representantes das entidades aqui presentes. Mais uma vez, eu participo aqui na SEAS, já participei de outras entregas, e parabenizo o governo federal por essa iniciativa. Até porque, quando eu entrei na Secretaria de Agricultura, a minha principal preocupação era exatamente com os municípios. Os problemas que nós enfrentamos não estão em Brasília, e muitas vezes não estão só em Goiânia, que é uma grande cidade, mas eles acontecem lá na ponta, onde o doente não é visto, onde a criança que recebe, às vezes, um ensino de qualidade inferior, e nem se tivesse dinheiro, tem a escola para estudar. Por isso que muitas vezes aqueles pais que têm uma melhor remuneração ou mudam seus filhos para cidades maiores, vivem longe dos filhos para dar uma melhor escola aos seus filhos, ou mudam para cidades maiores com eles para dar uma condição de vida, uma perspectiva de futuro maior a essas pessoas. E aí eu notei que eram muito poucos os municípios, eu conheço muitos prefeitos aqui, que tinham, por exemplo, o deputado Rubens Ottoni, secretarias municipais de agricultura, num estado agrícola, num país que vive dessa atividade, num país que nos últimos 12 anos, essa agricultura deu 500 bilhões de dólares na nossa balança comercial de saldo positivo. E os outros segmentos da economia deram 200 bilhões de dólares de saldo negativo. E muitas vezes esses agricultores, eles são deixados de lado, não porque os prefeitos querem, mas porque os prefeitos ficam de pires na mão para pedir recursos aos governos, principalmente ao governo federal. E aqui eu faço um empenho aos nossos deputados federais para que promovam um pacto federativo nesse país. Nós precisamos mudar essa realidade. Temos ex-prefeitos aqui que sabem do que eu estou dizendo, e tem muito prefeito de cidade pequena, que eu não sei a coragem, muitas vezes, que os senhores e senhoras têm, às vezes, de assumir, não o ônus de governar, mas o ônus de governar sem condições, com limitação de recursos, e tem que buscar a esmola, muitas vezes, lá em Brasília. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso não é politizar, porque nós, acima de tudo, independente de cor partidária, eu vi aqui, quando cantamos o hino, somos todos brasileiros. Isso é mais importante do que tudo, independente de partido político. Mas nós estamos entregando 177, o governo federal está entregando 177 milhões de reais em máquinas, em benefícios. Um estádio de futebol a 200 quilômetros de Goiânia, que tem um estádio de futebol também, custou 1 bilhão e 900 milhões de reais. O que está acontecendo no Brasil nos preocupa a todos, porque é o nosso futuro. Esse país tem 200 milhões de pessoas. E essas coisas não estão acontecendo por acaso, porque as pessoas se encontram insatisfeitas com a atual situação. Eu não atribuo isso a um governo, simplesmente, ao governo federal, não é isso que eu quero dizer. Mas é a preocupação que nós temos que começar a ter. Eu vou concluir minhas palavras, porque eu não quero alongar, a cerimônia é longa, mas parabenizar os prefeitos. A Secretaria de Agricultura está à disposição de vocês. Na Lavoura Comunitária, no município de Anápolis, que não era do governo, e muitos outros, porque nós abrimos edital de chamamento público, uma lavoura que atende 100 mil pessoas nesse estado. Anápolis é um parceiro nosso, e sempre foi bem atendido. Na entrega de brinquedos, deputado, eu não posso deixar de dizer isso, porque eu participo das entregas, eu faço a entrega, eu estou falando onde eu entreguei, todos os prefeitos foram convidados. Em Santa Helena, eu fiz a entrega. Tudo bem. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tudo bem. Então, depois anota para mim os nomes, que eu faço questão de levar no AVG e anotar as providências. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu me recebi essa mensagem hoje, e eu acho que tem tudo a ver com nós que estamos no estado e nos municípios.
A pior ditadura não é a que aprisiona o homem pela força, mas sim pela fraqueza, fazendo o refém das próprias necessidades. Nós temos que mudar essa política de esmola do Brasil. As prefeituras precisam, sim, de um pacto federativo, de receber recursos, e os prefeitos terem autonomia de fazer a gestão do recurso que é gerado nos municípios. Nós temos que começar a mudar isso. Eu, sinceramente, deputado, conto muito com a sua liderança, com a sua capacidade, e com os deputados Pedro Chaves, muito competentes, deputado, e o deputado Rubens Ottoni, para nós mudarmos o perfil dos nossos municípios. Muito obrigado. Obrigado, senhor.